Oi pessoal, eu sou Natanael Santana, sou adepto e crente no calendário bíblico lunisolar, o calendário do Criador. Acredito piamente naquilo que a Bíblia ensina sobre ele. Por exemplo, os meses do calendário bíblico lunisolar, eles iniciam sempre no dia de lua nova. E todos os Shabat sempre cairão no dia 8, 15, 22 e 29 de cada mês. Assistam o vídeo e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Bom dia, meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. É um prazer voltar a gravar algo de importante e interessante para você. Fique nesse vídeo e você não vai se arrepender. Bem, vocês me conhecem, sabem que eu sou um adepto das Escrituras Sagradas. Quando se trata de falar em calendário, vocês sabem que, de acordo com as Escrituras, eu, Natanael Santana, acredito que todos os acontecimentos bíblicos, todas as datas e cronologias que a Bíblia fala de acontecimentos bíblicos, se deu não dentro de calendários pagãos, seja do calendário egípcio, seja do calendário de Canaã, das nações pagãs, seja de Babilônia. Não, eu acredito que Israel, antes de sair do Egito, recebeu um novo calendário, um único calendário, e que Israel se guiava através desse único calendário. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, veja o que a palavra de Deus ela nos revela. E eu acredito nessa palavra. Versículo 1 e 2, Jeová, ele disse então a Moisés e a Arão na terra do Egito, antes destes saírem para o Êxodo. Verso 2, este mês será para vós o começo dos meses, será para vós o primeiro dos meses do ano. Então, quando Jeová ele apontou este novo calendário a Israel, na verdade é o calendário original do Gênesis, Jeová ele deixou claro, vocês se guiarão por este calendário. Foi a partir daí, dentro desse calendário, que Jeová ele deu as festas, as 7 festas de Israel, inclusive o sábado de descanso que Israel deveria guardar. Sim, o sábado de descanso de Israel não era, para melhor falar, não era o sábado egípcio, não era o sábado cananita e nem era o sábado babilônico ou muito menos o sábado grego ou o sábado romano. Ou seja, este sábado romano que hoje as nações seguem e que as religiões que dizem que guardam o Shabat seguem, da nossa semana gregoriana, não é o Shabat bíblico. Pois os primeiros israelitas, a partir ali do momento em que receberam o calendário do Criador, passaram a seguir o calendário lunisolar bíblico. Tenho falado muito aqui no canal sobre este calendário. Procurem este vídeo sobre calendários que eu falo aqui. Inclusive, a data da Páscoa, data de Pentecoste, tudo eram dentro do calendário bíblico. Nesse calendário, todos os sábados caíam no dia 8, 15, 22 e 29 de cada mês bíblico. Sim, sempre nessas datas de cada mês bíblico caía o Shabat, sendo o dia 1º de cada mês o dia de lua nova. Era mais ou menos um dia semelhante ao Shabat, embora não fosse um Shabat, mas era semelhante. A ordem era tocar trombeta nesse dia, convocar as pessoas para adorar no templo e nada de trabalho.
A primeira semana de trabalho de cada mês começava sempre no dia 2 e ia até o dia 7. E no dia 8, o Shabat de descanso. Sim. Então, meus amigos, todos aqueles que pregam que Israel no tempos bíblicos seguia 2 ou 3 calendários, um religioso, que é esse que Jeová deu, e um secular, ou que seguia os calendários das nações para guardar os seus sábados e as suas festas, estes estão ensinando heresia. E aqui vocês sabem, eu, pela misericórdia de Deus e o conhecimento que Deus tem me dado, estou aqui para destruir certas heresias. Esta coleção foi publicada pela Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová e é o chamado Estudo Perspicaz das Escrituras. Como vocês podem ver, né? Estudo Perspicaz das Escrituras. É uma boa enciclopédia bíblica? Sim, é. Mas contém vários erros de interpretação por parte do escravo chamado fiel e discreto das Testemunhas de Jeová. Estou com isso querendo dizer que eles erraram intencionalmente? Se eu falasse isso, eu estaria acusando pessoas sem sequer ter conversado com elas. Sim, eu gostaria muito de ter a oportunidade de conversar com um membro do corpo governante sobre certos assuntos que essa enciclopédia e outras publicações têm publicado. Erros que, quando nós examinamos à luz da Bíblia, ficam evidentes. E um desses erros, falando, por exemplo, sobre a hora em que se sacrificava o Cordeiro Pascual, a gente examinando a Bíblia fica evidente que está errado, pois diz que era após o pôr do sol que sacrificava o Cordeiro, quando na verdade era a partir das 3 horas da tarde até mais ou menos o início do pôr do sol, quando o sol se escondia. E após o pôr do sol era comido a ceia de Páscoa. Outro erro também que essa enciclopédia ela traz sobre o dia das primícias. Está aqui o que a Bíblia diz. Veja, Levítico capítulo 23, verso 10 e o verso 11. Fala da apresentação das primícias em Israel, a primeira das primícias apresentada, onde o sacerdote pegava um molho daquelas primícias da cevada do campo, né? E apresentava a Jeová, movendo para lá e para cá. Não sei se nesse movimento ou neste movimento. Provavelmente neste. E o verso 11 diz: Ele terá de mover o molho para lá e para cá, perante Jeová, a fim de ganhar aprovação para vós. Agora, em que dia era apresentada? Diz assim: logo no dia depois do sábado, o sacerdote deve movê-lo para lá e para cá. Bem, essas primícias, ela era apresentada no dia 16 de Nissan. O dia 15, como já falei, sempre era um sábado ou Shabat, que era o dia em que começava a festividade dos pães ázimos. Então, no dia 15, começava a festividade dos pães ázimos, havia um santo congresso, sempre o dia 15 era um Shabat, e no dia após esse Shabat, que era o primeiro dia da semana, dia 16 de Nissan, era apresentada então as primícias. Sim, o dia 16 de Nissan não caía em um dia qualquer, e nem o dia 15 de Nissan também não caía em um dia qualquer, como diz a enciclopédia, como vocês estão vendo aqui, ó. Estudo Perspicaz das Escrituras. Provavelmente esse print aqui eu tirei do JW e provavelmente esse
Essa publicação representa, essa aqui foi essa publicação aqui, ela é do Antigo Perspicaz. Sim, meus amigos. O calendário que Israel seguia não era o calendário das nações. Não era dois calendários. Era esse aqui. Como vocês estão vendo, os dias de Shabat, sempre no dia 8, 15, 22 e 29 de cada mês. E o dia de Lua Nova, sempre o primeiro dia, onde não havia trabalho. A semana de trabalho começava no dia 2. Aí você pode dizer, mas Natanael, como você pode provar que os sábados semanais, note que eu não estou falando de sábados especiais, como por exemplo o dia 16 de Nissan, apesar de cair no primeiro dia da semana, era considerado um Shabat devido à festa. Mas todos os outros dias 16 dos outros meses, se não fosse uma festa iniciando naquele dia e uma santa convocação, ele era considerado o primeiro dia da semana, ou da terceira semana de cada mês. Mas como posso provar a vocês que o sábado que os israelitas guardavam era apenas o sábado do calendário bíblico lunisolar, baseado no sol, na lua e nas estrelas, conforme Gênesis 1:14, Jeová disse, que seriam esses elementos que marcariam o tempo ou o calendário do Criador para a sua nação Israel. Bem, irmãos, amigos, Israel tinha que guardar esse sábado, todos os sábados do calendário bíblico. Ou seja, se Israel seguisse dois calendários, o bíblico e o outro não bíblico das nações, a qual ele foi subjugado, né? A nação inteira de Israel foi subjugada por várias nações pagãs. Então, o que aconteceria? Israel teria que escolher um dos sábados, porque toda semana, ou pelo menos quase todas as semanas do ano, se fosse seguir dois calendários, o bíblico e o pagão, Israel teria que descansar 2 dias na semana, toda semana. Ou, como já falei, quando o Shabat do calendário bíblico não caísse no mesmo Shabat do calendário juliano ou gregoriano como hoje. Sim. E outra coisa que quero esclarecer aqui é que o calendário atual que Israel segue é o calendário do Rabi, ou Rabino, chamado Hillel II. Foi elaborado no ano de 351 d.C., sob ameaça de morte por parte do Império Pagão Romano. Então, esse calendário, ele não é o calendário bíblico do Criador, o lunisolar bíblico. Ele segue os mesmos dias desses calendários pagão de Roma, né? E os dias de sábados nesse calendário e os meses não seguem as semanas do calendário bíblico lunisolar. Hoje, mesmo os judeus messiânicos não guardam o calendário bíblico lunisolar. Não guardam os dias de lua nova e trabalham sempre nesse dia. Então, meus amigos, só esse vídeo foi para esclarecer que eu, Natanael Santana, jamais vou ensinar ou ensinaria que o dia após o sábado, que a Bíblia fala em Levítico, sobre o dia da apresentação das primícias, cai em qualquer dia da semana. Não, porque isso seria heresia e eu, Natanael, não gosto da heresia. Eu sou o destruidor de heresias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo. Também curta para que o YouTube possa distribuir esse vídeo para mais pessoas. Eu peço isso, que vocês façam isso. Não custa nada vocês dar o seu gostei, ok? Obrigado e tenham todos um bom dia.